Ateus e evolucionistas. Respondam se é que podem. Vamos ver o que esse cara tá falando aí. A minha pergunta é a seguinte: quais foram os organismos iniciais? Nós não temos nenhuma evidência. Nós só temos algumas hipóteses. Vai tomar no cu! Olá, pessoal, meu nome é José. Eu achei esse vídeo com o título Eu te desafio ateu, cê topa? Então eu vi qual o desafio que esse cara está me dando, e resolvi responder às perguntas dele. A minha pergunta é a seguinte: quais foram os organismos iniciais? Nós não temos nenhuma evidência. Nós só temos algumas hipóteses. As evidências de vida na Terra mais antigas foram encontradas na Austrália, datados de uns 3,5 bilhões de anos, e os estromatólitos datados de 3,7 bilhões de anos na Groenlândia. Aparentemente essas foram as primeiras formas de vida aqui na Terra. Vou deixar uns links sobre isso na descrição. Recentemente eu ouvi falar de microfósseis mais antigos ainda, mas eu não consegui achar a referência onde eu tinha visto isso. Qual era a composição do oceano ou da atmosfera primitiva onde esses tais organismos teriam supostamente surgido? Nós não temos nenhuma evidência, nós só temos algumas hipóteses. A composição exata é difícil de saber, mas não impossível. Nós temos uma boa ideia de como ela era, já que no começo a atividade vulcânica era muito alta, então a conclusão que se chega, naturalmente, é que a atmosfera era composta por gases que saíam dos vulcões. Eu achei um artigo que fala como era a atmosfera primitiva e de todas as evidências que temos para chegar a essa conclusão. Quais seriam as condições dessa atmosfera ou desse oceano primitivo? Nós não temos nada, nenhuma evidência, apenas algumas hipóteses. Quente. Quente pra caralho. Essas eram as condições. Vou deixar um link que explica como planetas se formam e como sabemos disso. Quais seriam os mecanismos que teriam feito com que essa evolução supostamente teria acontecido? Nós não temos mecanismos. Nós temos apenas hipóteses. Você fica repetindo essa porra como se fosse um mantra, sem nem ao menos saber do que você está falando. Para todas essas coisas que você mencionou nós temos evidência sim. Mas, tudo bem, eu te respondo. Os mecanismos da evolução são seleção natural e seleção artificial, nós sabemos disso há mais de 150 anos. Não é uma hipótese. Se Deus não existe e não nos criou, de que forma a vida aprendeu a se autorreproduzir ou ao menos saber que havia esta necessidade? Existe um negócio chamado reprodução assexuada, começou por aí. E honestamente, essa pergunta, de que forma a vida aprendeu a se autorreproduzir, não faz o menor sentido. É igual perguntar, quem que ensinou as pedras a cair no chão? Ninguém ensinou, é apenas uma coisa que acontece, não tem mistério nisso. E com quem cruzou a primeira célula capaz de se reproduzir? Ela não cruzou com ninguém. Como eu disse, existe um negócio chamado reprodução assexuada. A pergunta que eu deixo para os evolucionistas e para os ateus é muito simples. Como o universo poderia ter se organizado por conta própria, sendo que por conta própria as leis que regem o universo fazem com que ele se desorganize?
Nós apenas demos sorte de existir num momento em que o universo ainda não entrou em estado de desordem total. Não tem mistério nisso. Se Deus nunca existiu e não é a causa primeira de todas as coisas, e se da matéria sem vida todas as coisas evoluíram, produzindo assim o efeito sem nenhuma intervenção sobrenatural de criação anterior, então o que é a causa da matéria inorgânica e inanimada, uma vez que tirada a causa, desaparece o efeito? Eu não sei. Eu não sei. Ruá, 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 ruá. Essa é uma resposta bem anticlimática, mas é a verdade, eu não sei. E se tudo o que existe, os animais, os seres humanos, o planeta Terra, o sistema solar, as galáxias e o universo, é o efeito, então qual é a causa primeira, anterior ao universo? Uma vez que se este não tivesse a causa, nunca existiria, pois não existe efeito sem causa. Você literalmente acabou de perguntar isso. Como as baleias sabem nascer propositadamente emborcados, estando também na posição cauda primeiro, sendo ejetadas velozmente e nadando celeremente para a superfície bem próxima, para não serem afogadas durante o parto? Como você acha que evolução funciona? Essa sua pergunta sugere que você acha que algum mamífero terrestre simplesmente se transformou numa baleia e pronta é acabada, porém com seus filhotes nascendo errado. Mamíferos nascem na posição cabeça primeiro e desemborcados. Por acaso, todas as baleias bebê se afogaram até a evolução descobrir que baleias não podiam nascer da mesma forma que os demais mamíferos? Lembre, elas teriam menos do que uma geração para fazer a devida correção evolutiva, pois uma geração de baleias afogadas teria causado a extinção da espécie. Eu estou percebendo que você não entende muito sobre o assunto. Olha para essa foto. Presta atenção na parte de cima. Quanto tempo levou para as baleias modernas surgirem? 55 milhões de anos. Isso é tempo o suficiente para um animal terrestre ir para a água, ir se adaptando ao ambiente e começar a dar à luz de forma diferente dos outros mamíferos, etc. Se Deus não nos criou, o que surgiu primeiro? O sistema digestivo? A comida a ser digerida? O conhecimento da necessidade de alimento? A habilidade de achar alimento? O saber o que é alimento? O que consumir e de que forma consumir? Os sucos gástricos ou a habilidade do corpo em não ser destruído pelos mesmos ácidos que digerem o seu alimento? Você acha mesmo que na natureza as coisas simplesmente aparecem prontas, do nada, com o cérebro vazio? Quero dizer, como você acha que evolução funciona? Eu não consigo entender como as coisas funcionam na sua cabeça. É claramente você não se importa em se educar antes de fazer esse tipo de pergunta absurda e passar para frente essa linha de raciocínio completamente sem conexão com a realidade para as pessoas. Mas de qualquer forma vou deixar um link aqui embaixo sobre a evolução do sistema digestivo. Espero que isso responda às suas dúvidas. Matéria e energia obedecem às leis da natureza. Só que matéria e energia não criam as leis da natureza. Aí surge um problema e uma pergunta. Qual a origem das leis da natureza? Eu estou impressionado com a profundidade dessa pergunta, honestamente impressionado. Mas eu não sei. Eu não sei. Porém, eu não consigo deixar de comentar que parece que você está usando o velho argumento do Deus das lacunas. O raciocínio é muito simples. Eu não sei a origem dessas coisas aqui. Logo, foi Deus que fez. O que é muito desonesto.
já que para argumentar a favor de Deus você precisa de evidências que demonstram que ele é real, e não simplesmente apontar para o que nós não sabemos e dizer Deus fez. Nas palavras de um astrofísico bem famoso, chamado Neil deGrasse Tyson, This, over time, has been described by philosophers as the God of the gaps. If that's where you're going to put your God in this world, then God is an ever-receding pocket of scientific ignorance. If that's how you're going to invoke God, if God is the mystery of the universe, these mysteries, we're tackling these mysteries one by one. If you're going to stay religious at the end of the conversation, God has to be more to you than just where science has yet to tread. Existem 3.164.700.000 letrinhas genéticas perfeitamente organizadas para fazer você. Aí, essa informação da questão genética se torna muito importante, porque se você pegar uma dessas letrinhas e mudar, sabe o que acontece? Você fala, não acontece nada. Claro que acontece. Uma letrinha que muda, por exemplo, na sequência da hemoglobina, troca uma delas só e você tem anemia falciforme. Uma letrinha só. Só uma. Errado. A anemia falciforme ocorre quando a pessoa herda duas cópias anormais do gene de hemoglobina, um de cada progenitor. Eu deixo o link que fala sobre isso na descrição. Então, você tem razão, eu diria para você. Não acontece nada. Porque realmente não acontece nada. É obra do acaso esse código genético? Não, o código genético é resultado de processos naturais. Esse código genético surgiu espontaneamente? Evoluiu? Sim. Então me responde, como ele teria evoluído se ele precisa estar completo e em ordem perfeita para funcionar corretamente? Ele precisa estar completo para formar um organismo vivo. Isso não quer dizer que os genes desse organismo não podem ir mudando com o tempo e dar origem a novas formas de vida. Nós sabemos que processos naturais não produzem códigos. Eles não produzem informação. Qual a origem da informação que produz a vida? As pessoas geralmente falam assim, não, mas é só ver o DNA. Antes de discutirmos qual a origem da vida, precisamos discutir primeiramente a origem da informação que produz vida. E essa informação está contida no DNA. Quando nós vamos para os laboratórios fazer os testes, o interessante é que ali nós conseguimos demonstrar que processos naturais não produzem informação. Isso é uma lei. Já foi estabelecido que processos naturais não produzem informação codificada. Então, qual é a origem da vida? Está baseada na informação codificada que está no DNA. Então, o que veio primeiro, o DNA ou a informação? Os dois vieram juntos, foram criados simultaneamente. Porque o DNA sem informação não serve para nada. E informação sem DNA também não produz vida. Os dois juntos foram criados. Duas coisas que eu quero falar sobre isso. Que lei é essa? Que estudo é esse que você está falando? Estabelecido por quem? Fontes, por favor. 2. Olha a definição do dicionário da palavra informação. Conjunto de conhecimentos reunidos sobre determinado assunto ou pessoa. Isso indica, eu espero que seja bem evidente, que informação é subjetiva, ou seja, ela existe só na nossa cabeça. O DNA não tem informação nenhuma, tá? O DNA é um conjunto de proteínas que, ao interagir com outras partes dele mesmo, faz com que as células tenham um determinado comportamento, simples assim. E para aqueles que ainda duvidam da existência de Deus, eu deixo a seguinte pergunta. O que veio primeiro, a mensagem do DNA ou o seu portador, que é o RNA? Ou a proteína, uma vez que a produção de cada um deles requer que os outros dois já estejam presentes?
Já estabelecemos que o DNA não tem mensagem nenhuma. Mas vamos lá, o DNA é dependente de proteínas, e vice-versa. Mas o mais provável é que o RNA tenha se formado primeiro, já que, ao contrário do que você falou, ele não é exclusivamente dependente dos outros dois itens. Uma prova disso são os retrovírus, que são vírus que o material genético deles é apenas o RNA, links aqui embaixo como sempre. Eu tenho uma pergunta para você, digamos que fosse determinado sem sombra de dúvidas que o DNA, o RNA e proteínas não pudessem se formar independentes umas das outras, que a única forma de iniciar a vida na Terra fosse necessário esses três itens ao mesmo tempo no mesmo lugar. Como que isso demonstra a existência de Deus? Me perdoe por não ver a conexão aí. Uma vez um ateu disse: já que você crê em Deus, me responda, aonde é que Deus estava antes dele criar o mundo? Eu te respondo se você responder a minha. Onde estava a bolinha do Big Bang antes do Big Bang explodir? Duas coisas que eu quero comentar. Primeiro, que jeito mais estranho de desviar da pergunta. E segundo, tem duas coisas erradas com sua pergunta, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar corrigindo o que você falou de errado. Vou reformular sua pergunta para você e depois respondo. Primeiro erro, não tinha bolinha nenhuma, eu não sei de onde você tirou essa ideia. Segundo erro, não houve explosão nenhuma. Como eu falei no meu vídeo anterior, o termo Big Bang serve para se referir à ideia de que o universo estava originalmente muito quente e denso em algum momento do passado. Então a pergunta correta deveria ser: onde estava toda a energia e matéria do Big Bang antes de acontecer? A resposta: em todo lugar, mas, todo lugar, era tão próximo que a densidade do universo era, essencialmente, infinita. Agora você pode responder à pergunta do ateu que você mencionou? Eu tenho 4 perguntas aqui para todos os ateus e evolucionistas. Quando o Big Bang, ou Big Bang, grande baboseira, supostamente começou o universo, o que foi que explodiu? Eu realmente gostaria de saber o que acontece dentro da cabeça de vocês criacionistas. Porque mesmo nunca tendo ouvido ninguém descrever o Big Bang como uma explosão, todos vocês descrevem assim. Olha para a descrição de explosão do dicionário. Alguma delas está escrito: começo do universo. Não. Sabe por quê? Porque não houve explosão nenhuma. De onde veio o primeiro pedaço de matéria, se não de Deus? De onde veio a energia que causou a explosão? De onde veio o espaço para dentro do qual a explosão se expandiu? Eu não sei. Eu não sei. Olha. Sabia que você pode ganhar um prêmio Nobel se você conseguir responder essa pergunta? E você não consegue responder simplesmente por jogar as mãos para cima e dizer Deus fez. Pensaram um pouquinho? Permitam-me ajudá-los. Estudem Gênesis 1:1 que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse texto obviamente descreve um universo que foi criado junto com a Terra, o que nós sabemos estar errado. Então sua Bíblia já falha em descrever a origem do universo logo no primeiro versículo, do primeiro capítulo, do primeiro livro. Impressionante essa revelação divina que você tem aí. Se Deus não criou todas as coisas completas e acabadas, o que evoluiu primeiro? As plantas ou os insetos que as polinizam? Plantas surgiram primeiro, mas algumas plantas que conhecemos hoje evoluíram junto com os insetos. Vou deixar o link de um vídeo que responde como cooperação evolui. Só precisa ligar as legendas que estão em português. Jó, capítulo 38. Vou pular esse pedaço.
Se você não acredita em Deus, então me explica como é que 750 anos antes de Cristo nascer, um homem chamado Isaías recebeu uma mensagem profética a respeito do Messias e escreveu no capítulo 9 do seu livro: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. 750 anos depois, Jesus nasce. Esse versículo fala: daqui a 750 anos isso vai acontecer. Acho que não, né? Isso tem um nome: ambiguidade. Se você não acredita no Filho de Deus, então me explica Isaías 5. Você grita pra caralho, então vou cortar esse pedaço, porque eu já respondi isso e ninguém merece ficar ouvindo essa gritaria toda. Eu ainda não acredito. Papel aceita tudo. E, bem por aí mesmo. Então me explica por que o calendário foi mudado, por que fizeram uma divisão no tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Eu assisti o vídeo até aqui, e fiquei pensando, será que esse cara tá zoando? Essa pergunta é muito absurda para esse cara estar falando sério, mas tudo bem, já que você não quer fazer a pesquisa, eu faço por você. O link sobre o assunto está aqui embaixo, mas para resumir, foi uma decisão completamente arbitrária baseada no livro sagrado da religião dominante. Além do mais, saber que Jesus existiu não quer dizer que os milagres relatados na Bíblia realmente aconteceram, assim como saber que Maomé existiu não quer dizer que ele realmente saiu voando num cavalo alado e visitou o céu. A existência desses personagens e seus supostos feitos milagrosos não estão diretamente relacionados. Bem, o vídeo acabou por aqui. Apenas umas considerações finais sobre o vídeo. Primeiramente, muita gritaria, puta que pariu, nunca vi alguém gritar tanto assim. 2. Muita desinformação, o cara não sabia de quase nada do que ele tava falando, e tudo podia ser resolvido com 3 minutos de pesquisa. 3. Vídeo lotado de argumentos de ignorância, uma falácia comum pra caramba, e por último, nesse final eu quase desisti de fazer o vídeo porque eu achei que o cara estava zoando, mas nos comentários do vídeo original tinha muita gente levando a sério, então resolvi fazer o vídeo mesmo assim. Isso é tudo, obrigado pela audiência, curta o vídeo, compartilhe em todo lugar e até a próxima.